Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero debater aqui com vocês referente às skills nas inteligências artificiais. Provavelmente você já viu vários vídeos aqui no YouTube falando sobre as skills e eu tô vendo muitos vídeos comparando, principalmente eu vi de um canal de uma youtuber e de um youtuber famoso, comparando os agentes e as skills e colocando os agentes como se fosse uma tecnologia ali ultrapassada. Isso, na verdade, não é a verdade de fato, tá? Então a gente precisa entender o que são agentes e o que são as skills. Então, para isso, eu trouxe aqui, inclusive, o site do LangChain, que é um dos maiores frameworks aí de inteligência artificial. Então, você consegue implementar o LangChain em vários projetos. E quem melhor aqui para definir para a gente o que é uma skill e o que é um agente. Então, antes de mais nada, eu queria pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, basicamente, a gente precisa entender qual é a diferença e não necessariamente um mata o outro. Você não vai trocar os agentes para usar skills, você vai usar skills dentro dos agentes. Então, eu até peguei aqui uma outra página e ele define aqui, ó, aprenda como expandir as capacidades do seu agente de aprendizado profundo com habilidades. As habilidades, que no caso são as skills, as habilidades são capacidades reutilizáveis do agente que fornece fluxos de trabalho especializados e conhecimento do domínio. Aqui tá em português porque eu traduzi a página, mas a página originalmente é em inglês. Eu vou deixar também os links aqui no comentário para você poder verificar. Então aqui, ó, o que são habilidades? As habilidades são um diretório de pastas onde cada pasta contém um ou mais arquivos que fornecem um contexto que o agente pode usar. Então o arquivo aqui, ó, skill.md, você vai colocar ali dentro do seu projeto. Aqui no caso está selecionado aqui, ó, projeto em Python, tem TypeScript e outras linguagens, ou dependendo da plataforma que você for utilizar. Aqui é até interessante que ele mostra aqui um esqueminha para você. Então você tem aqui, ó, o usuário, então você tem o user, você tem aqui o seu agente. Então é importante dizer que as skills não vão substituir os agentes. E aí você tem a skill A, skill B e skill C, que são as habilidades, que o agente ele pode trazer dependendo da tarefa que ele precisa executar. Então aqui de fato mostra que os agentes eles não são uma tecnologia ultrapassada. O agente, o que seria? O agente ele é um sistema onde ele vai utilizar uma LLM para executar tarefas. Então o agente ele pode executar coisas. Então, por isso que a gente coloca ali as tools, onde ele pode se conectar com o banco de dados, ele pode executar um disparo de e-mail, um disparo para uma plataforma específica. Então, um agente, ele é uma inteligência artificial que ela está equipada com ferramentas, com as tools. Então, esse agente, ele pode ser equipado não só com as tools, mas também com as skills, que são as habilidades. Então, isso é muito importante de você entender que as skills elas não vão substituir os agentes. Claro que você pode ter ali um modelo de inteligência artificial só com a skill e pronto. Então ele vai ali fazer uma habilidade, ele vai consultar alguma coisa e ele vai te passar alguma informação específica. Porém, se ele não tem acesso a tools, a ferramentas, ao sistema operacional, ele não é um agente de fato. O agente é aquela inteligência artificial que consegue executar algum comando ou alguma ação ou se conectar com algum sistema utilizando ferramentas. Então você pega a inteligência artificial, você dá a ela ferramentas, você transforma a inteligência artificial em um agente e você dá ali skills para que ele tenha habilidades específicas dependendo do que ele precisa da interação do usuário. Então é muito importante você ter isso na sua cabeça quando você for desenvolver ali, trabalhar com inteligência artificial. Eu vou deixar os links aqui da documentação aqui do LangChain, que assim, de fato, aqui você consegue ter muito conteúdo, muito aprendizado, tá? Então basicamente as skills, elas não vão ali substituir o agente de fato. Aqui ele traz aqui alguns códigos para você. Então aqui ele está instanciando aqui uma skill, trazendo aqui esse contexto. Geralmente você também pode adicionar múltiplas skills, dependendo. As skills geralmente elas vão ter ali um cabeçalho onde vai ter um resumo, então a gente ele não precisa ler todo o documento.
ele vai só ler o cabeçalho e a descrição, vai entender se aquela skill é importante para aquela tarefa específica, e se for, aí sim ele vai carregar todo o documento. Por isso que as skills também, elas são um passo fundamental ali na evolução das IAs e dos agentes, porque você não vai precisar carregar aqueles prompts gigantes, você vai apenas dividir em skills, tá bom? Então aqui ele tem aqui, ó, um código aqui para a gente ver que ele está carregando uma skill, então load skill, e aqui ele tem aqui o agente, ó, create agent, ele está trazendo o modelo, nesse caso é o GPT 4.1, ele está trazendo aqui nas tools, ó, carregando uma skill. Então basicamente também, se você quiser pensar assim, hoje a gente já consegue conectar em um agente, principalmente utilizando o NHN ou diretamente no código, a gente consegue conectar uma base de dados vetorizada, utilizando técnica de RAG e tudo mais, e o agente ele pode ir lá consultar um conhecimento específico, e você pode passar para ele o que tem nessa base de dados. Então basicamente ele seria quase que uma skill, mas agora você tem ali uma nomenclatura correta e um jeito melhor de trabalhar essas habilidades, não só ali com a parte de banco de dados. E aqui ele dá aqui o prompt, tá? Mas você consegue trabalhar muito bem também dessa maneira. Então, se você utiliza o NHN, você consegue ali trabalhar, conectar uma base de dados vetorizada pelo PGVector ou por uma outra aplicação SaaS Cloud. Você consegue conectar um banco de dados vetorizado, mais de um, então você consegue dar instruções. Então, assim, quando o usuário precisar consultar alguma coisa sobre pedido, consulte essa base de dados. Quando precisar tirar dúvidas sobre produtos, consulte essa outra base de dados. E lá vão ter instruções específicas e dados específicos, tá? Então, o banco de dados vetor, ele não é exatamente para isso justamente está surgindo as skills, mas você consegue trabalhar muito bem. Então, assim, vai ser poucos casos que você vai ter que utilizar todas as técnicas possíveis. Então você tem RAG, MCP, skills, você tem muita coisa no ambiente aqui de inteligência artificial. Então eu vou deixar o link dessa documentação para você entender um pouquinho mais sobre as skills e como você pode colocar junto no seu agente. Então as skills não vão substituir os agentes eles são específicos para uma certa demanda, para utilizar ferramentas, tools, editar código, editar texto, criar imagem, e as skills, elas são um adicional, assim como o MCP, assim como o RAG, para nutrir ali, melhorar o seu agente, tá? Então aqui, ó, como funcionam as habilidades. Ao criar um agente profundo, você pode passar uma lista de diretório contendo habilidades. Quando o agente é iniciado, ele lê o front matter de cada skill.md arquivo. Então, basicamente, esse front matter, né? Ele é basicamente aquilo que eu falei, que ele é uma estrutura, ó. Então aqui a gente consegue ver um exemplo de skill. Então aqui, ó, a skill.md arquivo segue sempre o mesmo padrão, começando com os metadados no cabeçalho e em seguida pelas instruções da habilidade. O exemplo a seguir mostra uma habilidade que fornece instruções sobre como fornecer documentação relevante do LangGraph quando solicitado. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Você tem um cabeçalho, ele tem aqui o nome e a descrição. Com isso, o seu agente, o seu modelo de IA, ele já vai saber do que se trata realmente essa skill. Então, ele pode simplesmente ignorar, se não for o caso, ou ele pode usar. Então, se ele lê esse cabeçalho aqui, que é esse metadado de nome e descrição, e ele vê que é importante para ele executar aquela tarefa, ele vai depois carregar aqui todo esse outro script aqui, que seria basicamente um prompt. No final das contas, todo modelo de IA vai ter que receber um input e vai ter que soltar um output. Então, tudo que você insere ali na IA, seja banco de dados vetorizado, seja o input do usuário, o prompt system, as skills, é tudo input. Vai entrar na IA e você vai precisar ter ali uma resposta, uma saída, tá bom? Mas vai depender mesmo de como você monta ali o seu agente.
para você ter um resultado melhor, beleza? Então é isso. Então as skills não vão matar literalmente os agentes, elas são um adicional para os agentes, então os agentes vão continuar sendo utilizados. E se você tem alguma dúvida, eu vou deixar o link aqui na descrição do LangChain, que é um framework sensacional, amplamente utilizado. Se você não conhece muitos sistemas e plataformas de low-code, no-code, implementa o LangChain ali no seu core, no seu núcleo, para trabalhar com modelos de IA. Então, quando você vai num site, numa plataforma que está utilizando ali IA para fazer alguma coisa, provavelmente está utilizando algum framework e o LangChain é um dos mais utilizados, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.